Ei, Olá, meu gente. querido! Oi, Tudo bom? tudo bom? Que bom ter você aqui. Legal também estar aqui com você. Gente, olha, o Adriano, ele já é meu amigo há muitos anos, viu? Casou, teve o merecimento de casar com uma pessoa incrível, com uma amiga minha de infância, né? Assim, desde a barriga. E que bom, querido, muito bom ter você aqui, tá? Ah, Olha só, vamos começar então, legal. Adriano. Me fala um pouquinho de você e do seu Oi. trabalho, da sua formação. Olha, eu sou. A Janaína já adiantou, né? A gente é amigo desde bem jovem, né? Ela conhece minha esposa desde criança. Aí, assim, eu sou professor de física, né? Fiz licenciatura em física, mas depois eu acabei fazendo mestrado. Eu atuei pouco como professor, né? Assim, direto em sala de aula. Mas depois fiz mestrado em física, depois eu mudei completamente de área para geofísica, né? Hoje eu sou geofísico, trabalho com pesquisa nessa área de geofísica, né? E geofísica, assim, como é pouco conhecido, né? Vou explicar um pouco, é como juntar física com geologia, mas esse geo aí é mais o estudo da Terra no geral, né? Não só no estudo de Uhum. geologia das rochas e tal, o estudo da Terra em geral. Então, atualmente, e eu trabalho também com matemática computacional, né? E também sou professor da Escola de Artes Liberais, né? E estudo aritmética por hobby. Gosto muito de estudar aritmética. Uhum. Ah, que coisa É boa, isso. legal, ótimo. Eu sempre gosto de passar, né, um roteiro, mais ou menos com perguntas que eu vou fazer aqui. Achei muito legal quando eu te passei, né? Tinham várias perguntas ligadas à matemática. A primeira é: quem é você? Né? E você falou que essa é a mais difícil. Com certeza, concordo plenamente que a pergunta quem é você, ela é profunda demais, né, para ser respondida assim. Mas foi importante você ter falado da sua formação para o pessoal se situar. Bom, outra pergunta que talvez envolva uma resposta muito profunda, né? O que que é a matemática, afinal, né? Bom, como eu entendo assim, né, a matemática, quando você vai procurar a raiz dessa palavra, você se encontra assim que a matemática é o próprio conhecimento em si. Antigamente se tratava assim, né? Como o próprio conhecimento em si. E com o tempo ela ficou muito vinculada ao estudo principalmente dos números e da geometria. A matemática ficou sempre associada a esse tipo de estudo. Uhum, Mas assim, o que eu penso assim da matemática? Eu considero que eu aprendi matemática, não, a matemática se aprende o tempo todo, né? Mas eu digo assim, a hora que eu pelo menos me lembro assim, que aconteceu para mim na infância, o primeiro estalo, foi numa aula de artes. E a professora estava dando uma atividade mais ligada a português do que a matemática. Que ela fazia assim um joguinho onde ela colocava uma palavra, um desenho e subtraía uma sílaba daquele desenho e somava com outro desenho para montar uma palavra. E aí eu percebi que dava para operar com as palavras e os números e a matemática e isso foi dando um estalo na minha cabeça. Então, uma coisa muito misteriosa que eu acho que ninguém conseguiu resolver esse mistério ainda, é como que o número se instala na gente, né? Como a ideia de número se instala na gente. Porque para a maioria das pessoas, elas simplesmente é mais uma inspiração que surge, não é uma coisa assim muito lógica, não tem uma lógica envolvida. Então, eu vejo a matemática como uma forma de ordem do pensamento. Eu encaro assim mais uma forma de ordem do pensamento, que é uhum, quando você se aproxima mais da sua essência profunda, né? Do que para que você foi criado. E aí você é como se você vibrasse com, com a natureza, né? Quando você tem alguns matemáticos que eles dizem assim, olha, a beleza já está lá. Quando você a percebe, aí você vê a matemática que tem na natureza. uhum.
Eu acho que o mais próximo que a gente chega de entender isso na escola, e você pode me corrigir sempre que você quiser, é quando a gente está falando de razão áurea, né? Você falando, me lembrei disso, né? Mas, no geral, a matemática ela fica como uma coisa, até, por exemplo, nos cursos de engenharia, né? As pessoas chamam as disciplinas do módulo básico, né? Geometria analítica, enfim, nem me lembro o nome delas. Como as matérias duras, as ciências duras, né? Então, ela é vista como uma coisa muito, Uhum. é, acho que até superficial mesmo, né? Como se ela tivesse um objetivo apenas prático e ela não possibilitasse essa ascensão que você falou aí. Muito legal, né? A ordem do pensamento, vibrar com a natureza, são duas frases que me chamaram a atenção, né? E aí eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito importante também para todos que estão aqui. Eu acho que nem todos que estão aqui são matemáticos, eu trabalho com matemática, mas a gente vem alimentando uma ideia de que a matemática ela é difícil, né? De que a matemática é para poucos. Nem todo mundo pode aprender matemática. Eu recentemente passei por um processo de imersão, né, junto a um programa de fora do país, que desconstruiu isso dentro de mim, que eu reproduzia isso. Eu, como professora de geografia, falava, quando eu chegava na hora de dar aula de fuso horário, de cartografia, ó, gente, vamos aqui devagar, porque é matemática, eu não sou boa em matemática, não, eu sou das humanas. E a pergunta é, realmente matemática é difícil? Ela é para poucos? Como é que é isso? Olha, eu acho que o difícil e o fácil estão na cabeça e na intenção de quem quer estudar, né? Uma coisa interessante que também acontece quando você estuda matemática e se aprofunda nela é quando você perde o medo de conhecer. Porque, por duas coisas. Uma tem essa visão tradicional de que a matemática é difícil. E quando você entende uma coisa que todo mundo acha que é difícil, até aquele lado social do medo você perde. Porque você, de certa forma, você olha, eu entendi uma coisa que todo mundo disse que é difícil. E você passa a não entender assim, não entender que é fácil. Não quer dizer que não necessariamente você deixa de ter que ter uma certa disciplina para entender. A matemática, ela exige disciplina, mas não quer dizer que é uma coisa impossível ou que seja para poucos, né? Não quer dizer isso. Acontece, por exemplo, assim, muitas vezes, eu tenho dois filhos, né? Tem um que ele é assim, apaixonado por matemática, ele é encantado, ele adora matemática. E tem outra que é artista, desenha muito, gosta muito de desenhar, e ela fala que não gosta de matemática. E assim, um grande desafio que eu tenho é conseguir fazer ela perceber que uma pessoa que entende de perspectiva, faz sombra em desenho, faz tudo isso, ela gosta de matemática. Ela só que às vezes os nomes que se dá para tudo isso são nomes tão complicados que a pessoa não se percebe fazendo matemática. Por exemplo, às vezes quando você simplesmente faz o desenho, você faz um origami, você está fazendo matemática e não está percebendo. E, por exemplo, já o meu filho que disse que ama matemática, gosta de matemática, né? Um dia ele estava brincando com aquele joguinho de boliche, né, de juntar os pinos, e eu percebi que ele estava contando os pinos. Aí ele arrumava os pinos, contava de novo. Arrumava, contava de novo. Aí eu saquei que estava acontecendo alguma coisa ali, né? Acho que isso é uma visão que, além de pai, eu sou professor também. Eu percebi que estava acontecendo alguma coisa. Aí eu só perguntei assim para ele: qual é o próximo? Aí ele, na hora, Ele estava 10. criando um Aí eu padrão? entendi. Ele estava criando um Ah, padrão. Ele que descobriu legal. os números triangulares, que são Hum. números que eram estudados antigamente, entendeu? Aí eu falei assim: ah, foi sorte. Aí eu, qual é o próximo de novo? Aí ele já não tinha mais pinos para fazer. Ele começou a adivinhar os próximos. Ele Nossa, chegou que para mim um legal. dia com o 15º número triangular, assim, que eu nem sabia de cabeça, eu tive que fazer a conta. Então, assim, mas aí eu pensei assim, poxa, aconteceu e eu não percebi, né? Tipo, como que veio a inspiração? Então, de novo, passou, o mistério continua. Uhum. Mas o que acontece muitas vezes é isso, a pessoa não se percebe fazendo matemática. Por exemplo, um músico. Tem músicos que é até difícil fazer eles entender que quando eles estão tocando a melodia, eles estão fazendo matemática também. Aquilo é matemática pura.
E o que você falou assim da matemática dura, né? Também tem gente que chama uma matemática pura, né? Que ela tem também o lado de quem às vezes aprende matemática, ele de certa forma, ele tenta criar um tipo de linguagem cifrada para como se fosse assim, tipo criar uma valorização daquilo que ele sabe, né? E isso é um cuidado que muitas vezes os professores precisam ter para não esse ego não entrar em cena, né? Dele querer hipervalorizar aquilo que ele aprendeu e colocar uma barreira para, olha, eu cheguei, você não chega, né? É, E nem sempre é isso aí. assim. Eu acho que o legal é quando o professor educa para passar o bastão, né? Para alguém, É, né? isso é muito legal. Eu até. Engraçado você usar esse termo, que eu gosto muito de usar, até postei um vídeo esses dias sobre essa ideia de passar o bastão, né? E quando você passa esse conhecimento, o que que você dá para a pessoa? Você dá para ela também o direito dela ter uma fala nesse mundo, né? Dela ter uma presença nesse mundo, dela ter um. Porque nas rodas, né, por exemplo, o fogo do conselho, geralmente você tem alguma coisa que você passa para o outro na hora que ele vai falar e tal. Então é isso, né? Você auxiliar a pessoa a ter uma presença no mundo que seja uma presença produtiva mesmo, né? Próspera. Muito bom isso, assim, isso que você falou do ego, eu, como trabalhei muito tempo em faculdade, trabalhei até como diretora acadêmica, eu via isso muito no curso de medicina. Os professores parece que eles entendem que ali está um futuro, né? Companheiro de profissão, e eles não revelam tudo que tem que revelar, né? Adriana, eu posso dizer que a matemática ela está em todo lugar? Olha, pode. Eu acredito que sim também, porque, mas é bem profundo isso. Não é uma coisa tão fácil de entender, mas eu vejo que sim. Uhum. Porque, por exemplo, eu gosto de ler muito um autor antigo, o Santo Agostinho, né? Aí ele fala do, por exemplo, dos números. Para ele, assim, quando ele diz assim, né? Quando eu me vejo pensando na morada dos números, no santuário dos números, ou o nome dessa habitação, ele falou assim: eu me vejo fora da minha existência corpórea. Ele fala só de imaginar o número, o que que é isso, né? E aí ele liga o número à própria sabedoria em si. Ele fala que são faces da mesma coisa, entendeu? Mas como os números e a própria matemática se prestam para coisas corriqueiras, do tipo contar, fazer anotações, placas e somas, as pessoas tendem a achar que a matemática é apenas isso, só ao que ela se presta, né? Porque ela serve o homem, mas ela não é só a parte utilitária, né? Aí ele fala que é como alguém que diz que ama a luz, mas despreza a candeia, né? Que é o que gera a luz. Que é como se a luz é a sabedoria, a candeia seria os números, né? Aquilo que dá a sabedoria. Muito bom. Aproveitando esse gancho, né, como é que era praticado, né, o ensino da matemática aí na antiguidade? Olha, assim, a história da matemática, assim, ela é muito antiga, né? Assim, você tem, por exemplo, registros milenares, assim, tanto no povo chinês, no povo babilônio, então, assim, é difícil dizer todas as vezes como era, mas ela sempre tinha um caráter cerimonial e sagrado, era assim, tipo, não tinha um rei que não tivesse um conselheiro matemático, né? Aliás, essas divisões também são mais novas, né? Antigamente todas as características estavam numa pessoa só, né? Às vezes. Ele era o Uhum. sábio ele não excluía a matemática da sabedoria dele. E aí, por exemplo, a gente vê que a palavra dígito, né? Quer dizer que é dedo em grego, né? Até hoje permanece. As pessoas contavam com os dedos, né? A palavra cálculo, que significa pedra, também, né? Desde a época que as pessoas contavam usando pedra. Então, assim, agora, a maneira como a gente tem hoje a matemática, né? Do que veio para o Ocidente, a tradição é dos gregos, né? Veio dos gregos. E a matemática era uma atividade daquelas pessoas que
tinham um tempo de se dedicar a isso, né? Que até diz que a palavra escola veio desse ponto, né? Pessoas que podiam dedicar um tempo a estudar algo, ou seja, era algo prazeroso. São pessoas que tinham o direito de sentir aquele algo prazeroso. Vê como hoje é bem diferente, Mudou um né? pouquinho. Mudou um pouquinho. Eram pessoas que tinham uma condição de se deliciar com isso, né? Uhum. E aí por exemplo, você tem o registro de como eram as aulas na Biblioteca de Alexandria, né? Aí, o livro-texto mais famoso da matemática, que foram os Elementos de Euclides, ele perdurou durante 1000 anos, como sendo o livro-texto de matemática. E conta-se, por exemplo, que o Euclides de Alexandria um dia estava dando aulas, né? E aí um aluno pergunta para ele, professor, para que vai me servir tudo isso? Aí ele chama o assistente dele e diz assim para o assistente dele, né? Olha, dá uma moeda para ele, porque ele precisa receber algo para poder aprender. Aí, que tinha essa forma de ensinar, né? E aí, e depois de Euclides, também tem um livro famoso, que ficou famoso, que era o livro Aritmética de Diofanto. Esse livro também ficou um livro-texto que era muito usado. E durante a Idade Média, ao contrário do que muita gente imagina, esses livros foram passados adiante. Os monges copiavam esses livros e usavam eles como livro-textos. Eu tenho para mim assim que o momento da Idade Média era um momento assim da humanidade tipo aproveitar tudo que foi desenvolvido na Grécia e ir adiante. Assim, não houve grandes descobertas dentro da matemática nesse período assim. Uhum. Porém, tudo coisas embrionárias surgiram nessa época. Por exemplo, o estudo da álgebra, que começou por volta do ano 800, né? E interessante que esse estudo da álgebra, nesse momento, ela era chamada de álgebra retórica, porque ela era falada. Era como se fosse assim, poemas curtinhos, sabe? E o aluno memorizava aqueles poemas, que são os problemas que se tem hoje em dia, né? E também tinha o Alcuino de York, que ele criou uma série de problemas, chamado Problemas para Aguçar a Inteligência dos Jovens, ou aguçar a curiosidade, às vezes tem traduções assim. E ele propunha alguns problemas e o jovem ficava pensando naquilo, né? Tem um problema que ficou famoso, que era o problema de você atravessar num rio um leão, uma cabra e um feixe de capim, Ah, né? essa é a Esse origem? foi ele que é a origem Olha dele, ele que só. criou. E aí ele apresentava esses problemas e o aluno tinha que resolver. E dentro assim dos estudos avançados da matemática, o que ficava os problemas famosos, né, eram os problemas da régua e do compasso que os gregos criaram, que era como você fazer figuras geométricas com régua e compasso. Então havia uma simbiose muito grande de aritmética e geometria, né? Era os ensinos maiores. Quando a álgebra surgiu, ela, por incrível que pareça, eu acredito que hoje o que os alunos mais detestam na matemática é a álgebra. Uhum. Porque quando você fala da geometria para eles, eles tendem a gostar. É uma coisa que eles admiram e tal, e a aritmética vem uma beleza. E a álgebra, por incrível que pareça, a gente gosta da álgebra porque ela uniu essas duas coisas, né? Ela une de uma maneira interessante. Por exemplo, a álgebra, essa palavra quer dizer restituição, né? Que é quando eu apresento um problema faltando alguma coisa, que é a equação, e eu tenho que descobrir essa coisa que está faltando. Eu tenho que restituir É, o verdade. equilíbrio. E aquele símbolo de igual, ele originou-se da balança, né? Ele é até muito parecido na astrologia com o signo de Libra, da balança. Verdade. Então, a álgebra é a restituição de um equilíbrio, de dois lados de uma balança, né? Muito E legal. aí, Então, depois pode continuar, a continua. gente tem um renascimento, né? Que aí foi, assim, eu acredito que a grande coisa que aconteceu também nesse período foi a adoção do sistema numérico que a gente tem hoje, que é o decimal, que ele permite muitas facilidades, e, e com isso também a criação do zero, né? Que, eu, Uhum. que,
E você vê que hoje em dia a alfabetização matemática é basicamente você aprender o sistema decimal e aprender as regras da álgebra. E aí talvez, estou fazendo um monte de anotação aqui. Talvez o fato dos problemas agora eles virem muito sem contexto, né? Sem uma narrativa por trás. Não sei, esse problema, como você falou, né, do alcuíno, que ele ficou bem famoso, né? Acho até que tiveram adaptações de bichos, né? Qual é o bicho que estava lá, enfim. Uhum. Mas assim, ele traz uma narrativa mesmo É. que acho que o jovem se envolve muito mais, né? Mas é muito legal essa ideia do equilíbrio, né? O igual, né? Realmente, muito similar ao símbolo de Libras, né? E muito legal essa ideia. Você falando da geometria, né? Do interesse que ela gera mais também, eu me lembrei de alguns trabalhos que eu já vi, né? Das formas geométricas tendo uma ligação, né? A gente pode ver as formas geométricas na natureza, então a gente pode compreender mais esse imanente aí que existe na natureza a partir das formas geométricas. Então, uma pergunta que eu tenho, né, que eu acho que talvez outras pessoas já tenham parado para pensar nisso, né, é se a gente pode, como é que como a matemática se conecta, né, com essa espiritualidade ou com o que a gente chama de filosofia, teologia, enfim, como ela se conecta com esse encontro aí, com algo superior, algo transcendente. Uhum. Olha, por exemplo, tem uma coisa interessante, né? Você falou assim, a gente pode ver na natureza as formas geométricas. Mas se a gente for olhar com os olhos assim, vamos supor, técnicos, né? A gente não encontra um triângulo perfeito em lugar nenhum. Não existe um triângulo que se encaixe exatamente na definição de triângulo. Não existe reta, não existe ponto, não existe nada disso, vamos dizer assim, na natureza, no mundo sensível, né? Que você possa perceber com os olhares. Então, só o fato de você dizer que está vendo um triângulo não é com estes olhos da matéria, vamos dizer assim. É uma demonstração para mim clara de que algo metafísico está se manifestando. Então, por exemplo, sempre que você vai definir as formas geométricas, é muito difícil definir uma forma geométrica. Por exemplo, nesse livro que eu citei, do Euclides de Alexandria, tem gente que diz que as definições não faziam parte do livro original. Eu sou da opinião que faziam. Mas, assim, nas definições, elas são de um nível, do meu ponto de vista, poético. Porque você não. A poesia, ela tem uma síntese, né? E ela não pede do ouvinte uma necessidade de uma comprovação, né? Você não quer comprovar, exatamente, você quer perceber aquilo. Você quer aguçar a percepção da pessoa para aquilo. Então, por exemplo, quando ele dizia lá, ponto é o que não tem partes. A gente pensa assim, poxa, como é que você define algo por uma característica que ele não tem, né? É poético isso, né? Se definir algo por uma característica que ele não tem. E qual é a coisa no mundo que não tem parte? Procura, você só consegue achar metafisicamente, você não consegue achar nada no mundo que não tem parte. Até átomo tem parte. Uhum. Então, assim, átomo não é ponto. Nada é ponto. Então, assim, você está se vendo, é como o Santa Cruz falou, você já não está mais na dimensão corpórea. Mas como que você vai comunicar isso para uma outra pessoa? Aí é que vem os postulados. A origem da palavra postulado é eu peço que você aceite isso. E no Uhum. momento em que duas mentes aceitam um postulado, é como se o pensamento delas estivesse em comunicação. Ou seja, eu faço agora uma afirmação sobre algo que aquilo pode fazer. Ou seja, por exemplo, se eu tiver dois pontos, eu tenho uma reta, eu ligo uma reta entre eles. Então, eu tenho certeza, eu aqui, Adriana, agora, que você, Janaína, visualizou a mesma coisa que eu. Entendeu? Uhum. É como se eu fosse uma comunhão de pensamento. Então, eu acho isso muito bonito na matemática. Uhum. Uhum. E eu acho que essa coisa da matemática ter essa beleza, eu acho que se perdeu um pouco, sabe? Uhum. É verdade, é verdade.
É, eu acho muito bonito também. Para mim foi muito importante. Eu fiz uma live uma vez aqui, Adriano, que eu estava falando justamente disso, para todos os professores. Por favor, parem de entrar em sala de aula e falar que a matemática ela é difícil, que se eu sou de humanas eu não sei de matemática, se eu sou de biológicas eu não sei humanas. Até porque essa divisão, né, de humanas, biológicas e exatas, ela é algo bem recente e que, na verdade, não faz muito sentido, né? Porque É. as coisas elas estão interligadas. E aí hoje a gente fica nesse exercício esquizofrênico aí de tentar praticar uma interdisciplinaridade, né? O Mohan, né, fala da interliga, interliga, interligação dos saberes, não, não é esse o termo. Ele usa um outro termo, mas enfim. Essa tentativa, porque a gente fragmentou a ciência, né? E aí, eu acho que a matemática, de alguma forma, ela, por essa perspectiva que você está trazendo, nos relembra, né, que a gente precisa questionar a própria divisão que hoje se tem das disciplinas, né, do que hoje se chama de ciência. Bom, vamos falar um pouquinho dos dias de hoje e conectar também com, né, com o que você vem trazendo, né, de história aí. Mas o que que você acha que falta no ensino de matemática nos dias de hoje? Olha, é, também tem o seguinte, hoje em dia você tem duas maneiras, assim, às vezes, de tratar a matemática, né? Como se fala, matemática pura, matemática aplicada, né? Uhum, A matemática pura, ela realmente é bem difícil de, de você ver ela sendo trazida hoje nas escolas, né? Já a aplicada, que é aquilo que você falou, você dá um contexto e desse contexto a própria matemática ela emerge, né? E uma coisa que essa divisão que você colocou, né, entre humanas e exatas e um tanto de outras, isso para mim desde criança isso gerava muita dificuldade para mim, porque eu não consigo de fazer essa divisão, eu nunca consegui e eu me achava estranho, porque eu via as pessoas tratavam essa divisão com uma naturalidade tão grande, como se tivesse um abismo assim, que eu não conseguia nem enxergar a divisão e eu me sentia mal com isso. Que a pessoa, às vezes, na hora estava falando, não, não, isso não é matemática, isso é humanas, isso é história, esse monte de divisões assim na minha cabeça causava mais confusão do que me ajudava. uhum, E aí, quando eu comecei a ler textos antigos, eu vi que essa divisão não fazia tanto sentido, né? Aí, para mim, começou a sentar mais isso. E uma coisa que eu acho que seria bom, por exemplo, isso aí que você falou, né? Por exemplo, eu gosto da matemática, sou físico, mas eu nunca deixei de estudar biologia, nunca deixei de estudar história, nunca deixei de estudar geografia, nunca deixei de estudar nada disso. E assim, eu acho que um professor ele deveria dar aula pensando que a matéria dele não é a única no mundo, que os alunos aprenderão outras matérias e que essa divisão, se ela está hoje dessa maneira, ela é puramente didática. O saber não tem essa ponte assim, é como se fosse água, né? É uma coisa, ou ar, né? É uma coisa assim que não tem como você dizer assim, olha, a partir daqui começa isso. Essas divisões às vezes facilitam para que a gente hoje consiga ensinar, consiga explicar as coisas. Mas uma coisa também que eu não sou muito da linha, que é muita gente fala assim, se você ensina, por exemplo, ou dando exemplos, ou de uma maneira só lúdica, né? Eu uhum. acho que o só lúdico ele tem uma função como se fosse você botar um adubo químico na planta. Ele vai fazer um efeito muito rápido, mas não é duradouro. Você tem que ter as duas coisas, o encantamento e o aluno ter aquela resiliência, sabe, aquele brotar nele aquele desejo de aprender, para quando ele encontrar as dificuldades que vai surgir, por exemplo, tem questões de matemática, e isso é muito legal também, que parece que o que está acontecendo é como se alguém estivesse mexendo pecinhas na sua cabeça, reorganizando a sua forma de pensar. É, Isso é doloroso às vezes. é Isso verdade. causa medo, entendeu?
é uma coisa que causa medo. A minha mãe se lembra que uma noite eu acordei gritando: é dois, é dois, e voltei a dormir. E no dia seguinte eu saí, acordei, né, e escrevi a resposta, dois. Aí eu falei assim, eu não sei por que dois, eu só sei que é dois a resposta. E depois eu vou raciocinar para tentar descobrir. Agora que eu não lembro qual era o problema, mas assim, eu lembro que era uma coisa que eu fiquei meditando muito tempo. E Uhum. o Poincaré era um matemático que ele falava disso, né? Ele falava que às vezes você tem algumas fases de resolver o problema, né? E a primeira, ela é uma inspiração. E você, quando você às vezes vai tentar traduzir aquela inspiração para uma linguagem lógica, é que é o trabalho mais árduo e mais complicado. E aí você recebe aquela inspiração, mas não consegue traduzir aquilo. E às vezes o que é mais demorado é isso. A inspiração às vezes ela é bem rápida, mas Uhum. aí o que que ele fazia? Ele dizia que ele tinha aquela inspiração e ia fazer outra coisa, ia passear, ia se divertir, aí de repente a resposta aparecia na cabeça dele. Uhum. Eu faço isso também, é difícil explicar para as pessoas que dá certo, mas dá certo. É muito legal isso. É uma inspiração, é uma intuição, né? E se você se coloca nessa situação, né, de prontidão para receber, você pode receber, né? E muitas pessoas se apropriam, inclusive, dessas coisas que recebem como criadores, né? Mas se ela chega dessa forma e depois ele prova, veio de algum lugar, não foi ele que criou, né? É, Isso é muito misterioso também, né? Isso acontece comigo na área da escrita, né? Eu gosto muito de escrever histórias e aí eu durmo pensando. Às vezes eu tenho uma ideia, alguma coisa que eu vi na paisagem, ou, enfim, veio na minha cabeça alguma coisa, mas vem só uma frase ou uma imagem. E aí eu durmo pensando que eu quero que a história chegue para mim. Aí eu, às vezes, eu acordo com a história ali, eu sento e escrevo. Então eu acredito muito nisso, né? E quando você fala que o saber, né, ele é fluido como a água, né? A gente faz essas divisões. Você não falou exatamente assim a frase, eu que já escrevi assim. E aí a gente faz essas divisões para tentar ser didático, embora muitas vezes a gente não seja, né? É, Isso é muito legal, porque a gente pode ver que muitas vezes, estudando matemática, a gente pode ter um insight para alguma coisa ligada a uma outra área de conhecimento, ou para uma coisa na nossa vida com o nosso esposo, né? Com a nossa esposa, ou com os nossos filhos. Então, a sabedoria é uma coisa só, né? Que a gente pode ir acessando por diversos caminhos, né? Então, a gente encontrar também essa essência, né? Daquilo que a gente está aprendendo, isso é muito legal. Esse já é um segundo ponto, encontrar a essência. Quando você falou do lúdico, né? É uma coisa que eu falo muito aqui, porque hoje os professores buscam muito as metodologias ativas, né? E uma coisa que eu falo muito aqui na Educaetos para mim, a metodologia ativa é o que existe de menos importante. Mas tudo bem, podemos aplicá-la, né? Agora, uma aula, uma instrução direta, uma aula expositiva, né? Que a gente também consiga trazer conteúdo, de levar os alunos a encontrarem essa essência, isso tem um valor imenso e a gente precisa trazer isso. Eu gostei muito dessa ideia que você trouxe, é como um adubo, né? Que você coloca na planta. Vai ter um efeito, mas não é um efeito duradouro, né? E a metodologia ativa, se ela fica só por ela mesma, acaba sendo isso. O aluno tem que se conectar com a essência daquele conhecimento. Isso é muito importante. Está sendo muito bom te ouvir. E esse seu jeito tranquilo, calmo, nossa, é muito bom. Estou gostando muito. É, Eu acho que a gente já pode abrir para perguntas. Já tem algumas perguntas que apareceram aqui, mas Ah, só, só só uma coisa pode que me comentar. veio aqui uma para falar é que é o seguinte, tem uma coisa que eu penso também a respeito da matemática, e aí eu digo que para quem estuda matemática, se aprofundando, né? Porque eu acho que também tem níveis de aprofundamento, né? Eu acho que todo mundo ser uma aprofundada em matemática também não é isso, né, que eu estou falando aqui. Uhum. Mas para essas pessoas que têm esse nível de aprofundamento, eu acho que também elas têm uma característica, por exemplo, que eu vi um professor uma vez de matemática, bem velhinho, sabe? Eu gosto de conversar com velhinhos também. Se pessoas bem Adoro. idosas, eu acho que elas têm, Eu adoro elas têm uma também. capacidade de aconselhar a gente, parar a gente, fazer a gente ouvir, né? E aí ele disse assim, olha, meu filho, fica se preocupando que o que você está estudando não serve para nada. Olha, tem coisa que demora 300 anos para a gente descobrir para que é que serve. Vai estudando, vai estudando. Fica tranquilo. Só que o que que acontece? Eu estava ouvindo ele falando, né? Eu
fiquei olhando assim. Muitas vezes os matemáticos, eles são mais proféticos em termos do conhecimento do que muitas outras áreas, porque eles não estão preocupados se o que eles estão estudando tem serventia. Assim, serventia nesse sentido assim mais Entendi. utilitarista da Uhum, coisa. uhum, uhum, Demora às vezes 300 anos para alguém entender um teorema matemático. Se uhum. prova que ele é verdadeiro, mas assim, a aplicação dele demora esses 300 anos. Aí, por exemplo, hoje, eu diria assim, que a gente passou por uma reviravolta na matemática, que começou no ano 1900 e ela foi em 1960, 70 ela se concretizou, que eu acho que assim, vai demorar uns 100 anos para a gente anotar a placa, assim, que é só para ficar de referência para as pessoas, que é os teoremas da incompletude de Gödel e o problema da parada de Alan Turing. Isso, por exemplo, que o que chamam assim de inteligência artificial, os limites da razão, se a metafísica existe, eu acho que quando a gente entender essas duas coisas, eu acho que uma certa espiritualidade a mais vai ter na humanidade. E o anúncio veio pela matemática. Que ótimo. Vamos às perguntas? Muito bom. É só um comentário, né, dessa essa necessidade, né, de que tem uma utilidade, né? Você pode fazer pelo amor ao conhecimento, né? Pelo próprio conhecimento você se dedicar a ele, né? Não porque ele vai te levar a algum fim ou alguma utilidade. Muito boa essa perspectiva, né? Aí realmente você tem uma entrega de vida mesmo, né? A pergunta clichê, deixa eu fechar aqui, porque tá bem no seu rosto, gente. Vou desativar um pouquinho os comentários. Quem quiser fazer pergunta, vai na interrogação, porque os comentários ficam bem no rosto do Adriano. A pergunta clichê das aulas de matemática é: onde vou usar isso? Como reverter isso? Ó, o tema que a gente está falando. É, Como a gente pode reverter olha, isso? bom, tem um texto interessante, tinha um livro que eu gostava de química, né? E o aluno perguntava, professor, para que que serve a química, né? E ele pensava em zilhões de coisas assim, que ele, professor, conseguia enxergar, né? Só que ele não conseguiu encontrar uma palavra para dizer para o aluno. Aí a única resposta que ele encontrou é para você passar no vestibular. E agora, só que às vezes o professor, para reverter isso, talvez ele tenha que reverter nele mesmo, antes de querer reverter em alguém. Porque às vezes ele mesmo, ele acha que é utilitarista, porque quando alguém pergunta onde vou usar isso, ele vai dar uma série de exemplos, de um contabilista, de um bancário, de alguma pessoa assim, tipo, ele vai reduzir isso. Porque assim, na verdade mesmo, talvez ali o aluno queira assim, ele está vindo também com uma carga, né? Ele está encarando a própria escola como uma ponte de ascensão, né? E nem a gente tem que ver também que degrau que ele está, né? Talvez se você reverter isso, você vai tirar ele da escola, né? Se você reverter de uma maneira muito brusca, né? Uhum, Ou cada caso é um caso, né? Assim, eu acho que tem que ter uma sensibilidade, assim. E às vezes você dá uma coisa utilitarista para a pessoa, por exemplo, uma vez um aluno perguntou isso, eu falei para ele, aí ele perguntou para que serve, como que eu vou usar isso, né? Aí eu falei assim, se você quiser ser um apicultor, você pode usar. uhum, Aí ele virou um apicultor. uhum, Assim, é claro que não é só para isso matemática, né? uhum, Mas às vezes o que tem pessoas que ela não tem a mente voltada só para um conhecimento abstrato. Ela precisa do lado prático, né? uhum. Ah, com certeza. Eu acho que é isso que você falou. Espantar é pior, né? Então, mas a utilidade que você deu, ela é muito diferente da utilidade vestibular, né? Que essa realmente, para mim, é uma justificativa que não vale dar para nada, porque né, o que que é o vestibular, né? Parece uma coisa tão concreta, mas para mim é uma abstração absurda essa ideia de vestibular, né? E como é que isso mede realmente alguma coisa, né? Mas enfim, mas eu acho que a gente tem que ter esse grau de equilíbrio mesmo, né? Porque o aluno está ali diante da gente também, né? Então, como é que a gente pode, de alguma forma, cativá-lo? Mas é importante, como você falou,
a gente saber dentro da gente também, né? A gente fazer essa busca interna. Por isso que eu acho que é muito importante você estar aqui, porque traz para a gente uma ideia muito maior do que a matemática é, né? E do que ela vem sendo ao longo do tempo, né? E que é muito diferente do que hoje eu vou dizer por mim, né? Que eu tenho sido capaz de compreender, né? Então, uma busca para mim dentro da geografia, eu virei a tela? O que que eu fiz aqui? Ah, pronto. Virou, tá? Ah. Pronto. Eu tenho buscado muito isso comigo dentro da geografia, sabe? Encontrar essa essência mesmo. O que que a geografia é por ela mesma, né? E isso me leva a outras áreas do conhecimento. Isso já me levou, inclusive, até a música. Então, é bem interessante, né? Se ela trabalha com espaço, se ela trabalha com espaço-tempo, como a geografia diz, né? Até a música ela pode nos levar. Então, tenho buscado. Vamos para a próxima pergunta. Você concorda que os baixos índices em matemática em provas externas têm como causa o método aplicado em sala de aula? Deve ser. Ah, tá. Olha, não diria que é só o método, não. Não, não, não concordo que seja só o método, como causa única, né? Eu tendo a achar assim que tem mais de uma causa isso. Mas também o que que eu acho do baixo índice, né? Ele é um sinal de que realmente precisa algo ser melhorado, mas um alto índice não seria um sinal de que está bom, para a matemática, no caso, né? Uhum. Então, assim, eu não acho que a busca por um alto índice seja um alvo a se procurar, enquanto método, né? Porque algo também que dá para fazer com matemática, também tem uma coisa que eu estudo no meu dia a dia que é mnemônica, né? Talvez você já tenha ouvido falar, né? Sim, com certeza. E uma coisa importante da mnemônica é que você também descobre maneiras que você pode adestrar uma pessoa a fazer uma prova. E de maneira até mais fácil, né? Então, assim, se você monta métodos fáceis de você elevar esses índices, né? Então, Que assim, não necessariamente envolve ali que uma não. compreensão da matemática. Ele teve essas Exatamente. técnicas de Isso. memorização, vamos dizer assim, eu posso traduzir como memorização, Isso, pode. Não, mas não assim, necessariamente a a compreensão. mnemônica, a mnemônica ela é algo um pouco mais profundo. Tipo, Uhum, você consegue pela mnemônica, né, se você aplica os princípios mesmo, você descobre o que que é uma simples memorização, um método de memorização. Mas é o que você falou, a compreensão que é quando você vê algo da natureza que aquilo te chamaria e não te chama, é porque você não tem aquela compreensão ainda. Então, uhum, é mais difícil ter essa compreensão, né? Do que uhum, simplesmente passar numa prova. Mas eu também sou da opinião de que quem pode mais, pode menos. Aquele que entende a matemática desse jeito mais profundo, se você disser para ele, olha, você tem que fazer uma prova, ele já tem em si a disciplina para conseguir passar, às vezes, naquilo, né? Ele tem os valores, na verdade, ele tem mais as capacidades de fazer aquilo. Ele pode passar naquilo, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas defendem um estudo mais profundo, mas aí quando é algo que ela chama, diz que é menor, né? A pessoa não tem aquela capacidade para vencer o menor, né? uhum, Então, às vezes uhum, é uma falsa ilusão de que ela está acima daquilo. E uhum, nem sempre ela está acima daquilo. uhum. Faz sentido. Por exemplo, eu fiz vestibular de CESP, né? Estudei na Universidade de Brasília. Para mim foi muito difícil aprender a fazer a prova do CESP, que uma errada anula uma certa. E eu estabeleci Uhum. estratégias, pensando na pontuação que eu tinha que adquirir. É. E, por exemplo, na física, né? Com todo respeito, é um desafio para mim, tá? Mas aí eu estabeleci. A mecânica ainda é um grande desafio para mim. E aí, mas a elétrica e a ondas, né? Sempre foi algo mais fácil. Então eu estabeleci que eu ia fazer as questões de Essa elétrica, declaração é de comum. ondas. Então pronto. E a mecânica, eu não ia responder as questões, porque uma errado numa certa. Então eu estabeleci estratégias, tive uma pontuação muito boa, é,
mas isso assim, foi, né, eu fui no meu sexto Uhum. vestibular que eu passei, né? Mas então é isso que você está falando, né? Muitas vezes a gente aprende a fazer aquela prova, né? E, por exemplo, as universidades. Muitas universidades fazem com os alunos simulados das provas de ENAD, para eles irem entendendo como é que é a É, prova do ENAD, para poder chegar lá no final do curso, fazerem a prova né, aquela instituição receber uma nota boa do MEC e tal. Eu tenho uma pergunta minha que eu acabei não fazendo, eu também nem tinha te falado disso, mas é algo que eu ando pensando muito sobre, vou aproveitar e fazer, já que você está aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar essa pergunta aqui para parar de tampar seu rosto. É, hoje, eu quero saber o que que você acha de estatística, né? Porque hoje, para mim, tem sido um uso de números que me incomoda. Se não houver estatística provando alguma coisa, isso não é científico, isso não é real, enfim. O que que você pensa disso, da estatística e dessa ideia, né? tenho certeza que a minha mulher vai falar alguma coisa disso aí, porque ela tem me cobrado de eu fazer uma live sobre esse assunto, mas tudo bem. Ô, Mas beleza! é o seguinte, é porque eu estudei, fiz estatística no mestrado, fiz estatística, né? E entendo um pouco disso. O que que acontece? Eu vejo muito mau uso da estatística em diversas áreas, não é uma só não. Que é assim, tem alguns livros, né, que fizeram uma série, Como mentir com números, como mentir com gráficos e como mentir com estatística. Cada um tem uma técnica diferente de você usar, né? E esses tipos de conhecimento é até desconfortável você falar para as pessoas, porque você corre o risco, na verdade, de estar ensinando o mal, né? Quando você vai alertar as pessoas sobre isso. Nossa, é É verdade. uma, é uma, eu vi isso até no livro do Rui Fabiano, né? Eu falei, ele correu um risco muito grande ao alertar pelo mal, do mal, né? Você, você às vezes você está ensinando para quem nunca teve aquela ideia na cabeça, né? Uhum. Mas assim, hoje, por exemplo, a gente tem ouvido uma sopa de letrinhas de números, né, todo tempo, as pessoas falando de conhecimentos avançados de matemática, como se fossem, assim, Como se todo mundo jogados assim entendesse. como se todo mundo entendesse aquilo, né? Uhum. E o que eu acho, assim, em alguns casos, eu vejo um despreparo de quem tá transmitindo a ideia. Em outros casos, eu vejo má fé mesmo, assim, tipo, a pessoa intencionalmente quer mentir usando aquilo e sabe como fazer. E você, em alguns casos, você tem que ter muita experiência para poder perceber que a pessoa, de fato, ela está intencionalmente querendo mentir. Eu adquiri uma certa experiência com isso, que eu trabalhei numa empresa um tempo, que as pessoas apresentavam projetos para conseguir financiamentos. E às vezes as pessoas mentiam com os dados, com os números, querendo dizer que aquilo que elas estavam fazendo era uma coisa boa. Então eu adquiri uma certa experiência para perceber essas nuances, né? E a estatística, por exemplo, vamos supor, eu vou dar um exemplo assim, de algo que a gente está vendo cotidianamente, né? As pessoas dizem assim, o coronavírus está tendo um crescimento exponencial e dentro de tanto tempo vai ter tantas pessoas contaminadas e faz essa projeção. Essa projeção ela é totalmente estatística. Você pode ter aquele número, mas pode ser um número muito menor. E não é dito isso, que é estatístico. E passa a semana seguinte, por exemplo, na semana passada eu fiz esse exercício. Eu anotei o número que disseram que seria. Esperei dar o número de dias que falaram que aconteceria e o número foi bem abaixo. E voltei no tempo e comecei a fazer isso com todos os números. E vi que o resultado estava bem abaixo e ninguém dizia uma errata, ninguém dizia nada sobre o assunto, entendeu? Por quê? Porque provavelmente ninguém vai se lembrar desses números amanhã, mas vai se lembrar do efeito que isso causou. Esse efeito vai permanecer. Então, isso é usado deliberadamente, assim, é uma associação digamos assim, com esse tipo de divulgação com marketing, né? Você tem estratégias para fazer isso e, por exemplo,
coisas que só um olhar muito treinado ia perceber. Às vezes são pequenas nuances, às vezes é uma cor que a pessoa coloca, que tem que ter um olho treinado para olhar, para ver isso aí, Nossa, muito legal. entendeu? Muito bom E a falar disso. estatística, ela, por exemplo, a- as pessoas usam o conceito de média, né, com uma facilidade muito grande. E média é um conceito estatístico que muitas vezes a média não é a melhor forma de você olhar um dado, entendeu? Você, ao fazer uma projeção, você tem que sempre dizer o intervalo de confiança daquele valor e tudo mais. Tem uma série de conceitos, entendeu? Uhum, Associados a isso. uhum. Por Legal. exemplo, uma coisa que se tem, né, que a pessoa falou dos baixos índices, né, ele é um indicativo assim, claro, né? Você pega uma população que alguns foi feita avaliações de analfabetismo funcional, né, na população brasileira. E nessas avaliações inclui matemática. Você vê uma população que nessas avaliações mais básicas não é capaz de passar. E você quer que a pessoa entenda o que é um crescimento exponencial. Entendeu? É Não, não estranho quer, na isso. verdade, né? Não quer, na Você verdade, não que ela quer, na compreenda verdade, você quer. verdadeiramente. É, É. entendeu? Isso é Você muito legal quer. de pensar mesmo, é. E a estatística é assim, ela tem uma característica também que dependendo da intenção da pessoa, se ela não coloca todas as cartas na mesa, vamos dizer assim, ela pode fazer com que o resultado seja aquilo que ela quer que seja. Você consegue manipular muito bem, assim. Dá para fazer essa manipulação. Tipo, tem as que enganam os especialistas até, né, no assunto, e tem as que mais grosseiras, entendeu? Que são as mais comuns. Uhum. É verdade. Eu fui, né, para Stanford, né? Fiquei lá como professora visitante um tempo e na Graduate School of Education, na escola de educação. E todos os trabalhos na educação envolviam dados, números, estatística, né? E de uma forma que eu não posso dizer que eu sou uma conhecedora, na verdade, essa foi a disciplina que eu reprovei na faculdade, né? Tá lá o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e assim, enfim, ainda um desafio para mim, né? Depois eu fui fazer uma segunda tentativa da disciplina, fui fazer com um professor alemão, tem essa situação, mas eu consegui passar. Mas assim, eu sentia muita arbitrariedade ali, sabe? Porque existia uma vontade muito grande de encontrar um resultado. E eu percebia que isso, enfim, acabava atrapalhando no processo. Mas foi muito bom a gente ter essa conversa. Acho que você deve fazer essa live, sim. Acho que isso é muito importante para divulgue. Eu divulgo aqui também na página. Tem mais algumas perguntas? A gente está com um pouquinho de tempo, é uma pena que a conversa está tão boa. Mas tem uma pergunta aqui ligada à educação básica, que é justamente como é que. Eu não estou achando aqui agora. Mas você tem filhos pequenos, né? Então é como pode trazer, né, essa matemática aí para os anos iniciais, tá? Qual seria a melhor forma de ensinar matemática nos anos iniciais? Eu não estou achando aqui agora. Olha, Com crianças mesmo. tá. Uhum, com criança. Uma coisa que, assim, se for no caso do professor, né, o despertar esse amor pela matemática, eu acho o mais difícil, né? Porque depois que ele é desperto, é quase que a própria criança pede, né? A Uhum, própria criança vai pedir aquilo e você só tem que. Aí às vezes entra um lado mais difícil, né? Que é a gente acha que às vezes a parte difícil é despertar o amor, mas depois que desperta é você ter o que dá, né? Porque uhum, vai vir muito, né? Vai vir muita uhum, demanda. E eu sei porque eu tenho isso, vivo isso diariamente, né? Então, assim, uhum, é muita demanda. Mas, assim, uma coisa que eu falei que desperta muita criança, né? É as formas geométricas. As crianças gostam muito das formas geométricas. Por exemplo, quando você pega uma forma que está num plano, né, bidimensional, você transforma ela em algo tridimensional, isso salta aos olhos das crianças. Eu verdade. lembro que tinha uma brincadeira, e isso sumiu um pouco, que era você ficava olhando para um desenho, para um ponto, e fixamente, depois você afastava o desenho,
Aí era uma ilusão de ótica, né? Emergia dali uma figura tridimensional, né? Uhum. Eu lembro que eu tinha um livro de matemática que o exercício era isso. Você olhava para uma figura que estava desenhada no plano e visualizá-la tridimensionalmente, né? Uhum. Eu acho que foi o primeiro momento que eu senti abstração. É diferente de você racionalizar o negócio. Eu senti Uhum. o dia que eu fiz isso. E eu lembro que eu tomei um susto. Eu tomei um susto que quase caí para trás, assim. Aí os meus colegas viram aquilo, falaram, o que que eu... Não, vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Eu estou vendo um tetraedro girando aqui no meio da sala. Aí eles assim, não, você não está vendo isso, é muito maluco. Aí eu falei assim, não, eu estou vendo, tenho certeza que eu estou vendo. E eu acho que assim que, mas também eu acredito que existe uma maturidade que a pessoa tem que saber esperar também, né? Uhum. E o para a criança poder chegar também, por exemplo, eu também tenho que viver esse outro lado também, né? De, de saber a maturidade, aguardar a maturidade chegar, né? Uhum. E tem uma coisa assim que eu gosto, um tema assim que eu também quero estudar um dia é escrever um livro assim numa linha de as formas que você tem de matar um artista. E se você tiver sorte, o matemático vai junto. Claro que é uma ironia, né? Eu não quero matar o artista. Mas assim, descobrir as coisas que as pessoas fazem que matam os artistas dentro deles, entendeu? E muita gente se limita. E aí, nessa, às vezes, tentando matar um artista, o matemático vai junto. Uhum. Que você tem isso no livro do Pequeno Príncipe, né? Que é um livro que eu gosto muito. Explica aí no Pequeno Príncipe onde está. Que ele, no início, quando ele desenha a jiboia que engoliu o elefante, É verdade. e É, falam: com Ah, certeza. esquece isso, vai se preocupar com aritmética, coisas úteis, coisas importantes, coisas que dão dinheiro, né? É verdade. É legal porque você também é aquarelista, né? Então você é um exemplo de que essas duas coisas estão conectadas, né? É verdade. É. É, a gente só tem um minuto. Tinha um monte de pergunta a mais. Deixa eu só tentar dar um print aqui, porque daí eu posso. Vocês estão me vendo? Eu tô Tô te tirando um vendo, print tá? aqui. Aqui, se cair, a Uhum. gente volta rapidinho, só para dar um tchau, tá? Mas eu tô tirando o print Tá. das perguntas, porque depois a gente pode, inclusive, ver se você responde, se der. Mas, Adriano, muito Uhum. grata mesmo pela sua presença. Eu queria ter mais uma hora aqui para conversar. Vamos ver se a gente marca uma outra depois. É muito Tá legal bom. trazer essa percepção. Gente, dá uma olhada aí na Escola de Artes Liberais. É, segue aí, acompanha o que eles estão fazendo. E muito grata, meu amigo. Grata mesmo, viu? Tá. Tá bem grato aí pelo convite. Ah, tá. É, hoje é a minha primeira live no Instagram, eu tô inaugurando essa plataforma. Você não vai largar mais, E, não. É bom demais. ah, tá. Então, assim, quero agradecer o convite e também dizer para vocês, eu estou fazendo aqui essa live a partir da página da Escola de Artes Liberais, né? Quem quiser seguir a gente para conhecer o nosso trabalho, a gente tem muitos estudos, assim, a gente quer colaborar com as pessoas nesses estudos que a gente faz. A gente está nesse momento agora de, depois que a gente estudou bastante, de falar, transmitir para as pessoas tudo que a gente já garimpou, que a gente já procurou, que a gente estudou, e Desde para contribuir com 2016, as pessoas. Adriano? Desde 2016 que a gente tem esse grupo de estudos, né? Mas cada um sempre pessoas muito estudiosas, né? Estudavam. Eu, por exemplo, eu e o Thiago, a gente é amigo desde a adolescência, né? Uhum, Então a gente estudava muita coisa junto, né? Mas esse grupo está formado desde 2016, né? uhum. E é isso. Legal, gente, eu recomendo sim e vale a pena para a gente se conectar. As- Fala só um pouquinho quais são as artes liberais, já que já estamos aqui, né? Só para o pessoal entender esse Tá. nome, As né? artes liberais é, são as 7 artes liberais, né? Você tem as artes da palavra, que é chamado de trivium, que é a gramática, a retórica e a lógica ou dialética, né? E o quadrivium, que é as artes do número, né? Que é a aritmética, que é o estudo do número em si, né?
a música, a geometria e a astronomia, ou astrologia, né? Esses dois nomes. Uhum. Era da época que isso era uma coisa só, né, na verdade. Então, tinha diferença. Mas Uhum. são Legal. essas as artes liberais, né? Uhum. E nesse grupo a gente estuda todas, né? Claro que cada um se dedica a uma mais, né? Assim, às vezes por afinidade, mas é isso. Legal, muito bom. Tá bom, meu amigo, muito grata mesmo pela sua presença. E aí, precisando de alguma coisa, avisa, tá? Tamo junto. Tá. Eu vou finalizar com a Valeu. minha frase clássica que eu finalizo todas as lives, tá bom? Que é: vamos juntos humanizar a educação. Tchau, querido, com Deus. Manda um beijo pra Ju, pra todos Tchau. aí, tá? Valeu. Até mais. Até mais.